Parece que é pra esfregar na cara do Ancelotti, meu amigo. Ele não foi pra Copa por responsabilidade dele. Decidiu de novo. 2 gols, assistência. Então, assim, jogar bem contra a Chapecoense não é o que credencia alguém pra ir pra Copa do Mundo, na minha visão. O cara tá voando. O cara tá brincando de jogar bola. Eu sempre digo que o Pedro é o melhor 9 da América do Sul. Pra mim, ele é o melhor, mas ele não é constante. Por que o Ancelotti não levou o Pedro pra Copa? Pedro deu a resposta dentro de campo. Com 2 gols na goleada do Flamengo por 4-0 sobre a Chapecoense, o camisa 9 voltou a levantar uma pergunta que não quer calar. Carlo Ancelotti errou ao deixar o atacante fora da convocação? Será que a presença de um centroavante decisivo poderia ter mudado o destino da seleção brasileira na campanha desastrosa da Copa do Mundo? Bora conferir. Parece que é pra esfregar na cara do Ancelotti, meu amigo. Porque o que o Pedro tá jogando nos amistosos durante a Copa do Mundo e agora no jogo contra a Chapecoense é brincadeira. Parece que ele tá querendo mostrar, ó, Ancelotti, a seleção brasileira não jogou nada na Copa do Mundo. Os atacantes não se destacaram na Copa do Mundo, tirando o Vinícius Júnior. E eu tô jogando muito. Porque o Jorge Jesus falou que levaria o Pedro. Muita gente cobrou o Pedro na seleção brasileira na Copa do Mundo. E o homem tá jogando muito. Decidiu de novo. 2 gols, assistência. Imagina o Ancelotti vendo que os atacantes jogaram na Copa do Mundo e vendo o Pedro jogando agora pelo Flamengo, amigo. O cara tá voando, o cara tá brincando de jogar bola. E ó, vou falar, vai aumentar ainda mais aquela pressão. Por que o Ancelotti não levou o Pedro pra Copa? Sobre o Pedro, eu não concordo com esse ponto de vista, não. Eu acho que ele não foi pra Copa por responsabilidade dele, especialmente. E a Chapecoense não joga a Copa do Mundo, embora nós tenhamos visto times do nível da Chapecoense nessa Copa do Mundo inchada. Então, assim, jogar bem contra a Chapecoense não é o que credencia alguém para ir para a Copa do Mundo, na minha visão. Eu sempre digo que o Pedro é o melhor 9 da América do Sul. Para mim, ele é o melhor, mas ele não é constante. Ele não é. Ontem, inclusive, teve jogada que ele poderia ter enfiado o pé, feito o gol, ele tenta um toquinho, tal, uma coisa que ainda tem essa mania, não perdeu. Então, e ele teve altos e baixos antes da Copa, altos e baixos. Por isso que ele não foi convocado. Ele não passa a confiança para o técnico que está observando os jogadores. O Igor Thiago foi muito bem lá na Premier League, jogando no nível de exigência maior, no time pequeno, inclusive, com ótima campanha, e trabalhou para ser convocado. Jogou um jogo, não teve mais chance, né? Então, a gente vai avaliar o cara, porque é um jogo que o Brasil não jogou nada, também a Copa do Mundo inteira. Talento, seus recursos são inúmeros, a gente cansa de ver isso. Mas acho que nessa aí eu tenho várias críticas ao Ancelotti, mas não acho que ele tivesse obrigação de chamar o Pedro, não. Se o Pedro estivesse bem mesmo, no ano passado, início desse ano, jogando com... Tanto que vira e mexe, a torcida do Flamengo queria contratar um centroavante. Não, tem que trazer um centroavante, o Pedro... Alguns chegaram a chamá-lo, que já é um absurdo, claro, de Cone. Porque tem momentos que o Pedro não quer marcar, não quer trabalhar sem bola, não quer participar do jogo. Ontem ele participou. Voltou, recuou, deu opção, não só fez os gols. Agora amanhã vai ser assim de novo? A gente não sabe. Esses altos e baixos do Pedro é que comprometem a sua carreira em seleção brasileira. Se ele fosse realmente um cara consistente, jogando da maneira que tem que jogar um centroavante moderno, sempre, sem esses altos e baixos drásticos que aparecem em alguns momentos, ele seria sempre convocado, na minha opinião. Sempre convocado. Mas o que acontece é isso. E ontem pegou uma carne assada, deitou e rolou, claro, como tem que ser, mostrou todos os seus recursos, todo o talento lá. Fez ótimas jogadas, marcou um gol muito bonito e tudo mais. E o Pedro agora virou artilheiro do campeonato, isoladamente, passou o Viveiros, né? Com os gols que marcou. Poderia ter feito mais gols ontem. Se ele tiver uma postura, já agora domingo contra São Paulo, mais atuante, participativo, ele vai ter uma grande chance de ser artilheiro do campeonato, vai decidir jogos e daqui a pouco pode ser convocado para jogos da seleção brasileira pelo Carlo Ancelotti. Mas eu não acho que o Ancelotti cometeu nenhum crime não convocando o Pedro. Pelo contrário, acho que o Pedro é o maior responsável por não ter ido à Copa do Mundo. Com o talento que ele tem, se ele fosse um jogador sempre muito aplicado, nunca teria acontecido o que houve aquele problema com o Felipe Luiz, que reclamou publicamente dele na coletiva. As informações que a gente tem é que ele estava treinando mal, desinteressado. São informações da época, né, lá dentro do CT. Se ele for sempre um cara compenetrado, dedicado, ele sempre vai estar na seleção. Que bola ele tem de sobra. Mas o jogo não se refere só, não se limita a bolinha no pé, não tem que pressionar, não tem que participar, não tem que circular para dar opção de passe. Não, o jogo é mais complexo. E o que ainda falta, acho que um pouco a ele. Faltou ontem de novo. Cara, devia conversar com o Zico sobre isso, né? Saiu na cara do goleiro, é pancada pro gol. Negócio de toquinho, de efeito, isso aí é muito como recurso.
chute forte tirando do goleiro. A bola que passa... Isso não precisa ser físico para saber que uma bola que passa em velocidade é muito mais difícil para o cara reagir e defender do que um totozinho. Ontem teve um que ele ficou cara a cara com o goleiro, tentou encobrir o goleiro, recuou pro goleiro. Cara a cara. Dá uma pancada pro gol, porra. Poderia ter feito mais gols ontem. Poderia ter feito 3 gols ontem no jogo de ontem. Enfim. Então essa é a questão que eu penso com relação ao Pedro. Acho que depende mais dele do que do Ancelotti. Alguém acha que o Ancelotti não vai querer ter um jogador de alto nível jogando como centroavante da seleção, que ele tem que treinar? Mas o cara tem que participar de várias maneiras, né? O Igor Thiago não tem os recursos técnicos do Pedro, é outro perfil até, mas muito mais dedicado, pressiona. Isso pesa hoje, gente. Centroavante que não trabalha sem a bola, não pressiona, tem menos valor de mercado, abre menos porta. Eu acho que isso você pode desenvolver, não pode? Difícil é o cara que pressiona e não sabe jogar bola, não sabe fazer gol. O cara que tem talento, ele pode acrescentar ao seu repertório essa característica. É só querer treinar, ouvir, prestar atenção e trabalhar para isso. O Pedro faz em alguns momentos. Se ele fizer direto, for mais atuante, e vai ainda mais longe. Abre aspas aí pro Pedro. Feliz por voltar e por voltar a marcar gol também, depois de um tempo parado. A volta demanda tempo, mas hoje foi uma grande partida. Não só minha, mas de toda a equipe. É continuar trabalhando, sedento por mais. Se Deus quiser, vamos conquistar coisas grandes esse ano. O Jardim me pede muito para sair da área, flutuar. É um jogo que eu gosto, de sair da área, no pivô, girar e criar jogada. E o Pedro, sobre seleção, ele ainda disse: eu sempre falo que tenho que estar bem no Flamengo. A seleção é consequência do trabalho aqui. Eu estava como torcedor, como todo brasileiro, torcendo pela seleção. Infelizmente não conseguimos. Agora começa um novo ciclo em busca do Hexa, que é o que todo mundo quer. Se Deus quiser, vamos trabalhar para isso também, disse o Pedro. O Leonardo Jardim, né, ele fugiu um pouco do assunto de Pedro na seleção, porque ele deixou claro que é meio deselegante, né, ele falar sobre isso, dar uma opinião sobre a convocação do Pedro, que já passou, mas que no futuro ele acredita que haverá muito mais convocações e que o Ancelotti vai perceber que se o Pedro for uma necessidade, ele vai levar o jogador do Flamengo. E aí, você acha que o Ancelotti errou ao deixar o Pedro fora da seleção? A presença dele poderia ter mudado o rumo da campanha do Brasil na Copa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do futebol. Grande abraço e até o próximo vídeo.